Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta mesa redonda, onde nós vamos tratar de um assunto fundamental para a nossa existência. E eu quero agradecer a sua presença, que está aqui com a gente agora nesse momento, mas também você, que numa outra hora, num outro dia, numa outra oportunidade, você terá como acompanhar esse nosso bate-papo com pessoas especialistas, com pessoas que realmente vivenciam e estudam esse tema que a gente trata hoje, que é a saúde e transcendência, conceitos de saúde e busca de saúde espiritual. Levando sempre em consideração que nós estamos vivendo numa época de profundas transformações e inseguranças, e isso mexe profundamente com as pessoas, e muita gente acaba se adoecendo e não sabe nem por quê. E então muita gente estressada por aí afora, muita gente desiludida, muita gente sem saber o que fazer com a vida, e aí a gente fica pensando o que a gente deve fazer e como a gente deve fazer. E mais do que isso, a gente teve há pouco tempo agora uma pandemia, a gente teve aí algumas guerras, e que ainda algumas não terminaram propriamente dito. Então, é, a saúde, a gente não sabe como lidar com isso, porque muitas sequelas ficam na nossa existência. E essas sequelas mexem tanto no físico quanto no emocional. E a religiosidade, como fonte de fé e esperança, tem sido um alicerce importante para muitas pessoas, ajudando-as a superar condições desfavoráveis e promovendo a saúde. É crucial entender os limites e possibilidades do conforto espiritual para a saúde. A experiência de transcendência não se restringe ao fenômeno religioso, podendo ocorrer em diversas manifestações humanas. Ou seja, muita gente busca o consolo e muita gente busca resolver os seus problemas através da religiosidade. Não propriamente, como acabei de dizer, uma religiosidade que tenha uma fundamentação histórica aí por trás, mas uma religiosidade que faz parte da existência humana. E nós vamos estudar um pouquinho, então, sobre os conceitos de saúde da Organização Mundial de Saúde, a importância do desenvolvimento místico e espiritual para a promoção da saúde física, social e psicológica, o desenvolvimento espiritual e o ateísmo, as questões de fé e transcendência, a importância da compreensão do conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde e da saúde espiritual no cenário posterior à pandemia, abordagem existencial à luz da logoterapia e análise existencial, o manejo da espiritualidade por profissionais da saúde e realidade, preconceitos e adesão ao sagrado, e falaremos também da existência espiritual de pacientes graves. Então, como vocês podem perceber, o assunto age diretamente numa realidade em que nós estamos vivenciando hoje. E pode nos passar várias orientações para que a gente possa entender direitinho o que está acontecendo conosco e o que é que nós podemos fazer para encontrar caminhos. Ou, se a gente, graças a Deus, estiver bem, como é que a gente pode ajudar outras pessoas nesse trabalho de educação, nesse trabalho profissional da área de saúde que a gente desenvolve, como é que a gente pode ajudar as pessoas a encontrarem uma razão para viver, e para viver bem. E para falar desse tema, nós trouxemos três profissionais que são de alto gabarito e que vão falar aqui com a gente hoje.
temas extremamente religiosos como esses que eu coloquei aí agora, mas o professor Edson vai falar da neuroanatomia da religiosidade. Olha só, neuroanatomia da religiosidade. O professor Everton falará sobre o conceito de saúde e transcendência, e a Ellen, que é profissional da área de psicologia da saúde também, da abordagem existencial. O professor Everton trabalha no Claretiano, ele há muito tempo trabalha com a gente aqui no Claretiano, o professor Edson também trabalha com a gente no Claretiano, e o Everton é mestre, é doutor em História pela Universidade Paulista, Júlio de Mesquita, fez o pós-doutorado também na Universidade Estadual Júlio de Mesquita, é formado em constelações sistêmicas realizado pelo Instituto Olhar Sistêmico. Ele tem assim uma atividade muito profunda em diversos campos. Eu não vou falar tudo aqui, Everton, mas eu queria ressaltar que dentro de pouco tempo agora, de uma semana ou duas, ele vai fazer também uma live a respeito de um trabalho que ele faz na área de artes, e vale a pena a gente prestar atenção disso. É um filme documentário, né, Everton? Depois você pode falar dele, do Gramofone Videolocadora, em 2024, que mostra uma realidade muito legal daquela época, não é tão distante assim, mas o gramofone mais para trás aí, né? E vai mostrar essa história envolvido nisso, e ele tem um trabalho fantástico com Charles Chaplin. É muito interessante ver o que esse professor tem no seu currículo todo. A Ellen é graduada em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos e se aprimorou em psicologia clínica e hospitalar, especialista em psicologia hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia, especialista em logoterapia e análise existencial, e mais uma porção de outras coisas aí que depois, se ela achar interessante, ela vai falando aí para a gente. E o professor Edson trabalha com a gente também no Claretiano, e ele é professor em biologia oral, e foi formado pela USP de Ribeirão Preto, tem 27 anos de professor de anatomia humana. No Claretiano é o maior sucesso porque ele domina essa arte da anatomia aí com muita propriedade. E também trabalha na UNAERP e na Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Bom, gente, vocês veem que nós estamos aí com gente que realmente fazem um estudo profundo de toda a realidade humana e que vem falar de uma situação que extrapola ou transcende esse humano, mas que tem uma fundamental importância na vida de cada um de nós. Então, antes da gente iniciar, eu quero agradecer o setor de extensão, o setor de ação comunitária e pastoral do Claretiano, o setor da multimídia, na pessoa do Guilherme, que está aí na retaguarda para nos proporcionar essa possibilidade de estar aqui esta noite, e todo esse pessoal do marketing que nos ajuda na divulgação, e agradecer profundamente a sua presença aqui com a gente para nos abrilhantar com todo esse trabalho que mensalmente a gente proporciona para vocês todos. Eu quero, então, começar passando a palavra para o professor Edson, porque ele vai começar a mexer nessa questão humana, né? Nessa questão biológica. O que isso tem a ver, Edson, com a questão da realidade espiritual? Você trabalha com biologia humana, trabalha com
com essa questão da anatomia humana. Você vem falar de espiritualidade nessa realidade? O que você tem para falar para a gente? Fica à vontade, Edson. Um prazer muito grande estar aqui com vocês e eu quero que vocês realmente se sintam bem à vontade para a gente fazer uma noite bem gostosa aqui nesse nosso bate-papo. Mas agora a palavra é do professor Edson. Muito obrigado, professor Eugênio. É um prazer estar aqui com vocês, né? Professor Everton, professora Ellen, o Eugênio, vocês que estão aí escutando nós hoje, tá? Foi um convite muito interessante isso. Partiu-se de uma conversa num jantar entre nós, né? E aí nós estamos aqui hoje, né, fazendo essa abordagem. Parece que não, mas a parte biológica, ela tem dentro dela, principalmente dentro do sistema nervoso, uma interação com o meio externo, tá? Então, essa interação com o meio externo, ela pode ser feita através de vibrações, de energias, através da liberação de calor, né? A parte relacionada também com a parte do frio, do gelo, né? Eu tenho minha formação acadêmica em fisioterapia, e aí eu fiz odontologia, tá bom? Por isso que eu acabei fazendo a minha parte de pós-graduação na parte de biologia oral, né? Que é a minha área de atuação hoje, tá certo? Então eu vim dar uma conversada com vocês, mostrar para vocês essa relação neuroanatômica que existe em relação com essa atividade que a gente tem que ter, né? Essa relação com Deus, que é muito importante para nós termos na vida, tá bom? Então, o que acontece? Ó, o nosso sistema nervoso, ele é formado por uma região chamada de encéfalo, tá certo? O pessoal, popularmente, para facilitar, eles chamam de cérebro, tá bom? Mas, na verdade, a gente tem que chamar de encéfalo, porque essa região é formada pelo cérebro, pelo cerebelo e por uma região chamada de tronco encefálico. Essa região do tronco encefálico é a região que vai fazer essas conexões, tá certo? Essa região é muito importante fazer essa conexão com essas estruturas, com essas energias, com essas caracterizações que ocorrem. Por que ela é importante, essa região chamada de tronco encefálico? Tá? Esse tronco encefálico, ele é subdividido em 3 partes. Uma parte que está conectada à medula espinhal, que é chamada de bulbo. Uma estrutura que fica ligando o bulbo em direção às outras estruturas, que é chamada de ponte. E a terceira estrutura que está ligada diretamente ao cérebro, que é chamada de mesencéfalo. Bom? Então, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo formam o tronco encefálico. E essa região, internamente, dentro dela, ela possui uma estrutura anatômica que é chamada de formação reticular. Ela ganhou esse nome de formação reticular porque ela lembra uma rede neural, uma rede de pescar, tá certo? Então é todo um trabeculado, então por isso que eles chamaram de reticular nessa caracterização. Eu gosto de brincar com os meus alunos quando estou falando nas aulas com ele, que essa formação reticular é a caixa preta nossa, que ela registra várias funções, várias caracterizações. Quando a gente está acordado, está vivendo o dia, fazendo as nossas relações, trabalhando e tal, essa formação, ela manda informações, mas elas ficam subconscientes, assim. Porque aí o tálamo, que é outra região ali do cérebro interna, ela está conectando essas informações, como a dor, a temperatura, o tato, a pressão, a localização do corpo no espaço, tá certo? O olfato, a visão, a audição, quer dizer, todos os estímulos que nós estamos recebendo. Então, o tálamo faz essa conexão. Quando a gente vai dormir, a gente vai descansar, a gente desliga assim, o cérebro, por dizer, é a formação reticular que vai tomar conta dessas informações, de receber as informações que estão em volta do nosso corpo, que está estimulando as estruturas, né? Então, ela vai receber as informações que o tálamo estava recebendo quando a gente estava acordado, né? Estava assim, trabalhando, fazendo as estruturas. Então, a formação reticular, ela é uma região
que ela tem a importância de conectar o cérebro com as outras estruturas. Aí eu falo que ela faz assim, ela liga e desliga o cérebro. Quando a gente vai descansar, ela desliga o cérebro e ela assume a recepção dessas informações, tá certo? Ela é formada por uma estrutura chamada de SARA, tá? SARA significa Sistema Ativador Reticular Ascendente. Esse sistema, formado por várias fibras nervosas, e elas vão se espalhar por várias regiões no sistema nervoso. Essas fibras, elas vão em direção ao hipotálamo, elas vão em direção à região chamada de sistema límbico, tá? Ela conecta ao córtex cerebral, tá? Ela vai se interligando com as estruturas. Ela se conecta ao cerebelo. Então, essa estrutura chamada de SARA é as conexões, são as transmissões, as ligações através de impulsos nervosos que fazem com que a formação reticular esteja conectada a essas outras áreas, tá certo? Para passar informações necessárias para manter as nossas atividades, tá bom? Tudo bem? Então esse é um ponto importante lembrar, tá bom? A formação reticular, ela faz todas essas conexões quando a gente está dormindo, quando a gente está concentrado, quando a gente tenta se desligar daquele momento através de uma meditação, ela assume essa característica nossa. Então é importante também a gente lembrar que nessa estrutura chamada de formação reticular, onde nós temos o SARA, nós temos um conjunto de reuniões de corpos celulares, que nós chamamos na neuroanatomia de núcleos. Tá? Entre esses núcleos, a gente tem um que é chamado de locus coeruleus. Tá? Esse locus coeruleus é o que foi estudado, que foi interpretado, visto através dos estudos médicos, como uma região que faz a conexão com essa energia relacionada à espiritualidade. Quando a pessoa tem uma fé, quando ela reza, quando ela se concentra ali em relação a uma situação ótima, a um bem-estar, essa estrutura ela faz com que ocorra uma conexão entre nós, né, e uma força maior que existe nessa estrutura. Tá bom? Então, por isso que esse locus coeruleus é muito importante. Mas, juntamente com o locus coeruleus, nós temos nessa região uma estrutura chamada de núcleo da Raphe, tá certo? E também vamos ter uma região chamada de substância periaquedutal, tá bom? Então, essas três estruturas, elas são muito importantes. O locus coeruleus, tá? O núcleo da Raphe e a substância periaquedutal. Essa substância periaquedutal, ela está relacionada com a produção de uma estrutura chamada de encefalina. E essa encefalina, ela é responsável para fazer o que ocorra uma certa anestesia, um certo controle da dor que a gente está sentindo, tá certo? Então, quando a gente está com a dor, sentindo uma dor, a gente se concentra, pede, né, busca, na realidade, uma melhora dessa situação, um melhor bem-estar para nós. Quando a gente faz essa conexão, a gente faz essa energia, elas são captadas por essa estrutura, tá bom? Então há uma liberação de uma encefalina, que ela vai fazer com que ocorra um tipo de um anestésico pelo corpo, tá? Essa substância da Raphe, esses núcleos da Raphe, juntamente ali com o locus coeruleus, eles vão produzir uma outra substância, que ela dá um bem-estar para nós. Ela é chamada de serotonina. Tá? A serotonina também está relacionada com essa parte de anestesia, mas ela dá um prazer para nós, ela dá uma satisfação para nós, tá certo? E quando eu estou em contato com Deus, quando eu estou ali rezando, me concentrando nas estruturas, a minha fé, a minha energia que eu estou criando ali através da fala, da visão, né, da situação relacionada com o que eu estou escutando na estrutura, todos esses sentidos, eles vão sendo levados a essa região, a essa formação reticular. Então, a audição chega nele, a visão chega nele, o estímulo de estar ali
se concentrando, a parte de sentir a sua pele ali, um tato, uma pressão, né? E aí ele gera com isso, essa característica toda, ela faz com que esses núcleos produzem essa produção desses hormônios que vão levar nós a ter uma satisfação para o que está ocorrendo. Bom, durante o sono, eles também são produzidos, tá certo? Eles vão ser produzidos nessa estrutura. Então, pode acontecer, né, de ter uma relação também que a gente acorda no outro dia feliz, alegre, né, contente com o que está acontecendo, ou pela falta de produção deles, ou por uma noite não bem dormida, né, acaba levando essa caracterização dessa não formação. Tá bom? Então, a grande jogada, o que leva a nós vermos hoje é essa formação reticular. Essa conexão entre esses núcleos da formação reticular, tá bom? O locus coeruleus, o núcleo da RAF, a substância periaquedutal, essas estruturas estão todas interligadas. E como a visão é uma estrutura importante para a gente quando a gente está se concentrando, todas as estruturas, o nosso nervo óptico, a nossa que está relacionada com a visão, ele conecta ao hipotálamo, tá? O hipotálamo é uma região que fica dentro do cérebro e ele é responsável tudo pela parte visceral do nosso corpo. Ele controla a nossa parte visceral. Ele faz com que a gente tenha um controle sobre o sistema nervoso autônomo, sobre, por exemplo, assim, o simpático, o parasimpático. Ele coordena a nossa parte de controle de qualidade de água, perca de água, sono. Tá? Então é muito importante essa caracterização. Então a visão, além de levar informações para o cérebro, dizendo o que a gente está vendo, ela também estimula o hipotálamo, mostrando situações que está ocorrendo, para ele tentar já se prevenir com alguma coisa que vai acontecer nessa estrutura. Tá bom? O hipotálamo, ele se conecta a uma estrutura chamada de sistema límbico. Tá? Então, é uma jogada muito interessante, ó. Formação reticular, hipotálamo, sistema límbico. Essas regiões, elas estão todas interligadas. O hipotálamo se liga principalmente em direção ao sistema límbico. Mas a formação reticular também se conecta ao sistema límbico, também se conecta ao hipotálamo. Então, essas conexões neurológicas, essa passagem de impulso, né, elas vão gerando reações, tá certo? A nossa formação reticular, ela tem o poder de levar um estímulo em direção ao sistema límbico e levar a uma memória. Fazer aparecer para nós uma memória, alguma coisa que aconteceu, uma relação importante que nós estamos vendo, certo? Então, tudo isso leva a uma caracterização importante para demonstrar para nós a inter-relação neurológica que existe dessas características. E elas funcionam através de uma energia, tá? A energia de se concentrar, a energia de pensar no bem-estar, de pensar numa coisa boa, tá? Pensar em Deus, num lugar, uma água cristalina. Então, toda essa característica, esses estímulos visuais, auditivos que nós estamos fazendo, táteis que a gente vai fazer, eles chegam em direção a esse conjunto, certo? E aí influencia a liberação desses hormônios, que vão produzir em nós a sensação de um bem-estar, que é necessário para essa caracterização. Mesmo se eu estiver passando muito mal, estiver no meu final da minha vida, se eu conseguir me desligar, conectar, fazer essas relações, né, conseguir se concentrar, eu vou ter um bem-estar naquele momento, né? E o que a gente tem que pensar sempre para nós é estar num bem-estar, que a gente chama na parte fisiológica de homeostasia, certo? Tá 100% em homeostasia é muito difícil, tá bom? Mas, pelo menos, a gente está próximo disso, seria importante. Quando é 100%, não dizem que é uma coisa correta, né? 100% votaram numa pessoa, quer dizer que ninguém votou nada, não escolheram corretamente. Então, é importante a gente ter um certo desequilíbrio, né? Porque a máquina tem que ir se adaptando, melhorando essa caracterização, tá bom? Então, o sistema nervoso, ele é uma estrutura importantíssima, tá certo? Além de estar conectando todos os órgãos do corpo humano, fazendo com que esses órgãos tenham reações, tenham funções,
ele também relaciona essas energias. Energias que a gente vai pegando de uma fala com uma pessoa, de uma música que a gente está escutando, tá? De um toque de uma pessoa que dá na gente, de uma maneira que a gente se concentra. Então é muito importante quando a gente está relacionando com as outras pessoas, ou a gente vai se relacionar com as pessoas, é sempre buscar um bem-estar para nós. Porque essa energia ela vai ser interpretada por nós. E aí, se ela não for uma energia adequada, veio uma palavra não áspera demais para mim, e eu não estou equilibrado na estrutura, eu vou ter uma reação, igual o professor Eugênio falou, né? Ninguém hoje tem paciência, tudo vive o estresse tão grande, as pessoas todas não se respeitando nas coisas, né? A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com essa atitude de fazer essas coisas. Porque a gente vai melhorar muito mais ainda, né? Porque a gente é ser humano e tem essa relação com Deus, que é muito importante. Eu até brinco com meus alunos nas aulas de anatomia e da neuroanatomia, eu falo assim, que o corpo humano foi criado por Deus, né? Por isso que ele é perfeito. Se ele fosse criado pelo brasileiro, eu brinco com eles, é para fazer uma piada com eles, eu falo assim, fosse feito pelo brasileiro, ia ter licitação, ia demorar para ficar pronto, né? Mas Deus, tudo ocorreu corretamente. E ele tinha que deixar um pedacinho fazendo essa conexão, né, entre nós e ele. Porque é um momento que a gente fica só e vai buscar essa estrutura. Tá bom? Então é muito importante a gente, quando começar a ler, ver essas estruturas, buscar essa estrutura. O que será esse locus coeruleus? O que é essa serotonina? O que é essa encefalina? Bom, porque é muito importante essa caracterização. Tudo bem? E o hipotálamo, com toda essa conexão com a formação, o sistema límbico, ele controla uma coisa chamada de sistema nervoso autônomo, que é a liberação da estrutura chamada de sistema simpático e da estrutura chamada de sistema parasimpático, tá certo? O simpático, ele vai liberar no nosso corpo adrenalina, enquanto que o parasimpático, ele vai liberar acetilcolina, tá certo? E esses dois hormônios trabalham junto para acelerar ou para diminuir essa aceleração nessa característica. São as reações que vão ocorrendo, né? Eu fico vermelho, eu fico bravo, eu fico agitado, eu fecho meus esfínteres, eu paro de fazer absorção de alimento, e eu me dedico àquela loucura, àquela estrutura. Não, tenho que parar com isso, um momento, tá? Buscar o quê? Que o meu parasimpático também atue, para eu ficar mais relaxado, mais tranquilo, para eu, quando estiver reabsorvendo os alimentos, para eu reparar a minha função na célula, né? Como a gente chama essa estrutura da célula, a gente fala que é o ATP, que é o nosso combustível, né? Então, quando a gente usa o parasimpático para caracterizar essa estrutura, é muito importante. Então, toda essa inter-relação que a gente veio falar nesse momento para vocês, sobre essa parte da neuroanatomia, nessa situação hoje, que depois vai ser comentada pelo professor Evelyn e pela professora Ellen, né? Eles vão interagir mostrando essa parte mais social, né? Mais catedrática das estruturas, né? Só que a parte biológica, ela tem uma grande função influenciado por toda essa estrutura, tá certo? Tudo bem? Eu acho que ficou claro alguma coisa para vocês, né? Então, essas são as partes muito importantes de ter essa relação, tá bom? Tudo bem? Professor Eugênio, ficou claro? Ficou perfeitamente. Pô, que síntese tão bem feita. Parabéns, Edson. Você falava quando a gente conversava lá no jantar do ponto de Deus. É esse ponto aí que você estava se referindo? Era o ponto Deus, é esse aí, é o locus coeruleus. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado, Edson. Depois, Eu que no final, você agradeço. vai olhando aí no chat os comentários que já foram feitos, a pergunta aí, que eu vou transmitir para você no final aí, tá? Tá O bom. Everton, passando aí agora para essa situação, você vai nos colocar esse conceito de saúde e transcendência, mostrar toda essa realidade aí, principalmente pós-pandemia, que influência que isso teve
na nossa vida, que influência isso teve na sociedade, como isso marcou e está marcando até agora, porque a gente ainda está sofrendo as consequências disso, né? E como o Edson falou, a gente sai agora do campo da biologia e passa para o campo social, certo? Para o campo antropológico. Que relação tem isso tudo, essa situação da vida que nós estamos vivendo, com essa realidade transcendental? O que essa realidade transcendental pode trazer para a gente hoje, para nos dar um pouquinho de ânimo a mais aí, um pouquinho de tranquilidade, ou de colocar a nossa cabeça no lugar e entrar em contato com esse ponto de Deus que o Edson estava falando agora. Bom, primeiro tenho que agradecer, né, por estar aqui tão bem acompanhado, né, e é muito bom estar com os colegas aqui. Estou conhecendo a Ellen agora também, e ter essa oportunidade de falar desse tema. Quando se fala de espiritualidade, essa abordagem dentro da ciência é um tabu, é difícil fazer essa abordagem, né? Então, quando a gente começa a falar disso, entre sociólogos, historiadores, antropólogos, assim, fica um clima estranho, né? Então a gente precisa conceituar bem isso, saber bem o que está fazendo. Aqui no Claritin a gente tem a oportunidade de trabalhar com isso o tempo todo e é muito valioso, né? E quebrar esses tabus. Então, por agora, o que eu gostaria de fazer é uma síntese, vai ser uma síntese, assim, mais rápida que eu conseguir, porque eu quero pegar algumas ideias, conceitos, concepções de saúde que foram formuladas ao longo da história ocidental, e até chegar na mais recente pela Organização Mundial de Saúde, né? E vocês vão poder ver que nesse percurso, o tempo todo teve, acompanhando as nossas compreensões de saúde, uma percepção que, ao mesmo tempo que dialogava com os sintomas, com as necessidades físicas, tinha também essa busca, esses entendimentos que vão para algo que está além, que é imaterial, né? Ou a palavra, o conceito que eu estou optando por usar hoje, transcendente, tá? Então, para eu não me perder, assim, e não me alongar demais, eu fiz alguns slides, né? Eu peço para o Guilherme colocar aí, para poder acompanhar e aí traçar a discussão de maneira mais sucinta, tá? Então, e aí eu já né, recorrendo ao título da nossa mesa redonda, eu acho salutar pensar isso. Nós estamos na busca de saúde, e essa saúde ela é também a saúde espiritual, nessa relação entre o corpo e os aspectos que o transcendem. Então, pode passar para o próximo slide. Aliás, eu vou passar aqui, né? Bom, primeira coisa, quando a gente vai falar disso, eu gosto, enquanto historiador, eu faço uma abordagem interdisciplinar, partindo da história, mas aí tem alguns autores que são muito caros para mim, né? Entre eles, o Erich Fromm, que é da psicologia social, né? E lá da escola de Frankfurt. E o que o Erich Fromm disse a esse respeito? Então, eu peguei um trechinho do livro dele para falar disso, e ele faz uma ponte com o que o Freud fala sobre a psique humana, e aí ele fala do desacordo que ele tem. Então, como que o Erich Fromm coloca isso? Ele expõe que o Freud prioriza a questão dos impulsos humanos e da satisfação do instinto, especialmente o instinto sexual, né? E a partir daí ele vai explicar a psique do ser humano. Isso de acordo com Erich Fromm. E ele mesmo defende o seguinte, que ele trata dos impulsos fisiológicos, né, fome, sono e até a sexualidade, porém, ele leva em conta também o fator que ele considera que é fundamental, sem o qual a gente não pode lidar com nada disso, né,
sem o qual a gente não pode considerar de uma maneira realmente satisfatória a psique humana, né? Que é essa necessidade de transcendência. O que vem a ser isso na definição do Erich Fromm? Significa superar a condição passiva de criatura e ser um criador. Então aqui a gente faz também uma ponte de conexão, uma ponte enquanto conexão, né? Com algo maior que eu, que me engrandece, e com o meu processo de criação e construção, né? Então, essa é uma necessidade que ele considera. E aí, para satisfazer essa necessidade, para entender as possibilidades de satisfação dessa necessidade psicológica, a gente tem que entender também, e humana, portanto, né, do ser humano, a gente tem que entender a sociedade. Então, Erich Fromm diz, olha, não dá para eu entender o ser humano e a sua psique sem olhar para a sociedade na qual ele está inserido, da qual ele faz parte. Então, a psique do indivíduo e a orientação da sociedade, elas têm uma conexão direta. Tá? Então, portanto, né, então, em conclusão a isso, ele aponta que problemas de um indivíduo, as chamadas neuroses, elas não surgem no indivíduo especificamente e exclusivamente, considerando-se o indivíduo, mas é dentro de uma estrutura social que esse indivíduo tem potencial para desenvolver neuroses específicas, né, e não outras. Então, o dia a dia na sociedade, esse dia a dia que nós enfrentamos potencializa problemas que são de indivíduos, e aí a gente tem, ao olhar para esses problemas e pensar na nossa saúde, que olhar também para essa coletividade. Aí já foi citada a pandemia, e realmente a pandemia trouxe mais voz para isso, né? Permitiu que a gente falasse mais a esse respeito. Então, esse é um aspecto que assim, já existia antes, mas aí, com um fenômeno tão universal como foi a pandemia, isso ficou mais latente, tá? E, nesse sentido, o Erich Fromm ele se ocupa mais de analisar como que a sociedade capitalista se organiza e, a partir daí, também pensar conjuntamente o indivíduo, suas dificuldades, suas neuroses dentro dessa sociedade. E quais são suas possibilidades de transcendência? Ele fala até de uma possibilidade de uma transcendência criativa construtiva, mas ele também diz que há uma transcendência destrutiva, porque quando você destrói, você está indo além de si mesmo e atingindo, alcançando um universo maior que você, tá? Só que não de uma forma que promova saúde, né? Então ele coloca todos esses aspectos de desequilíbrio entre saúde e sociedade, buscando aí a transcendência, tá? Eu vou pedir aqui, já vou passar para o próximo slide aqui, e aí eu queria destacar essa frase do Erich Fromm, né? Na necessidade de transcendência que tem o homem, estão as raízes do amor, bem como da arte, religião e produção material. Tá? Então, aqui eu acredito que se confirma a conexão entre o corpo, né, esses aspectos biológicos e tudo aquilo que nós acreditamos, interpretamos e construímos, né? Então, nesse sentido, aqui em continuidade, eu quero traçar os conceitos de saúde, porque esse é um entendimento mais recente, século XX, né? E pautado também numa conexão interdisciplinar. Então, a gente vai passar aqui pelos conceitos de saúde, falando de processos em que foram, primeiro, entendidos, a partir da Antiguidade Clássica, da Idade Média, os elementos que figuram entre religiosidade, conhecimento científico e saúde, tudo pensado
num bloco só, digamos assim. Depois a gente tem o contexto da fragmentação, da especialização, das áreas de conhecimento específicas, né, dentro da sociedade moderna e contemporânea, e agora a gente está num outro processo de reintegração, né? Então, a resposta curta, digamos, para isso que eu vou dizer agora é essa. Então, vamos lá. Continuando aqui. Lá na Antiguidade Clássica, eu vou só citar rapidamente, tá? E depois até, se for possível, compartilhe os slides também, podem ficar com vocês, e as referências também, para que eu usei para fazer esses slides, né? Então, pensando lá na Antiguidade Clássica, uma tendência que houve naquela época, que ficou registrado historicamente, né? Porque é muita coisa que aconteceu, né? Então, não dá para a gente resgatar tudo, mas algo que foi importante e que realmente norteou esse conhecimento sobre o que é saúde, o que é doença, né? Essa é a pergunta-chave. Então, foi essa definição de Galeno, em que a saúde se divide em saúde, né, estado neutro e má saúde. Então, estou saudável, estou no estado neutro, não estou saudável, mas também não estou doente. E uma má saúde, tá? E aí ele coloca 9 combinações possíveis entre esses estados, e ainda também relaciona que naquele período, pensando agora contextualmente, né, as causas de um mau estado de saúde, de um estado de saúde melhor, ele pode ser tanto causadas por elementos naturais, como também sobrenaturais. Então, aqui já tem esse processo que hoje estamos tratando aqui, sob o guarda-chuva do termo espiritualidade, né? Na Idade Média, aí, com o predomínio da religiosidade cristã, católica, com tudo isso devidamente figurando, né, em toda a Europa, né, então as doenças, elas tinham sempre um caráter religioso, sempre uma elaboração religiosa, tá? Haviam, claro, os cuidados que correspondiam ao conhecimento de aspectos biológicos, mas as explicações acabavam sempre tendendo as noções de redenção, pecado, né? Ou seja, o caráter religioso era muito presente. No Renascimento, isso começa a ser revisto com estudos empíricos, né? Então, metodologia empirista, e fazendo a formação aí, começando a formação de um outro campo de conhecimento das ciências básicas, né? E aí começa a se pensar na questão da forma de contágio. Então, de onde veio essa doença e como que ela é transmitida, né? Então, essas perguntas começam a figurar. Isso vai, se essa orientação persiste, né? E no século XIX, aí a gente tem a bacteriologia, né? E a concepção de que para cada doença há um agente etiológico que poderia ser combatido com produtos químicos ou vacinas. Então, a gente entra nessa era também das medicações, né? E da fabricação de medicamentos. E fortalece, então, a biologia científica, e aí a gente vai definindo no século XIX as áreas do conhecimento e a medicina como uma área, e tendo cada vez mais um impulso para se pensar nas especialidades quanto ao desenvolvimento da ciência e a compreensão do ser humano e do corpo humano. Então, veja aqui que há uma fragmentação da compreensão, aqui a gente não considera prioritariamente questões que não sejam do ponto de vista biológico material, tá? E podemos dizer, então, que a medicina moderna, ela direciona sua atuação para o corpo e para a doença, tá? Na busca de um estado considerado
normal, de um estado biológico normal. Isso é preocupante, isso é complicado para nós agora, né? Porque o que é normal, gente? E aí, se há um normal, há um anormal. Então, isso dá uma discussão do ponto de vista histórico, social, antropológico, que é bem grande. Mas essa orientação, ela ainda figura e ela é muito forte atualmente. Então, há outras, mas há muitas pessoas da área da saúde e pessoas, cidadãos comuns, né, que estão fora da área da saúde, que têm uma resistência a mudar esse entendimento, né? E esse entendimento também está dentro, aí, pegando um pouquinho daquela vertente analítica do Erich Fromm, está dentro de um sistema econômico, né, que exige alta tecnologia, alto investimento, alto custo. Por acaso, hoje eu fui no médico e ele falou, olha, tem alguns medicamentos que chegaram agora, né, que são novos, tal, né, sabe, diferente desses que você já tomou, só que são muito caros, né, aí eu tenho que abrir mão de todo o resto e só comprar remédio. Meu salário teria que ficar só para os remédios, né? Então, acaba sendo a medicina moderna acabou se tornando uma medicina para ricos, né? Então, esse é um fator complicado que até hoje a gente tenta, digamos, lidar e melhorar, né? Construir alguma coisa, digamos aqui, usando até a expressão que está em voga, transcender, né? No sentido construtivo. Então, o pensamento científico aqui tende à redução, então, aquela objetividade e a fragmentação do conhecimento, traduzindo os acontecimentos por meio de formas abstratas, demonstráveis e calculáveis, que na prática é o quê? A gente tem que fazer umas continhas aqui e tal, faz uns exames, faz umas demonstrações, bom, você precisa disso, tá? E então a gente acaba tendo uma modificação de somente depois eu coloco aqui contemporaneidade, mas vamos considerar principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Porque com as duas guerras, muitas coisas aconteceram, muitos problemas de saúde ocorreram decorrentes da guerra, como a gente está tendo agora decorrentes da pandemia também, tá? E se a gente for considerar os conflitos armados que estão tendo fora do nosso país, mas que afetam diretamente a gente, e também teremos consequências para todas as áreas, né? Não é só para a economia. Então, nessas pesquisas da saúde sempre vem impactos também relacionados a isso, né? E aí, no pós-guerra, a gente teve outras percepções, né? Então, é entendido que é preciso se dar conta não só das partes e pensar, olha, onde está o problema? Vamos resolver o problema aqui, mas sim na relação, né, das partes com o todo. Então, e aí, nesse sentido, o enfoque volta-se para a promoção da saúde, é desse enfoque que eu gostaria de tratar daqui para frente, tá? Então, a partir de agora, eu vou falar desse enfoque, considerando o que trabalha a Organização Mundial de Saúde, tá? O último exemplo que eu vou dar vamos pensar assim, né? Que anteriormente, considerando o período moderno e suas consequências até hoje, nós temos uma percepção, um paradigma dentro da medicina que se você tem um problema numa parte do seu corpo, eu cito o exemplo aí, o fígado, vamos tratar o fígado, né? E agora, cada vez mais, estamos construindo a noção de que se você tem um problema no fígado, foi no fígado que apareceu. Mas vamos ver as causas no seu processo completo. Aí envolve o biológico, o psicológico, social e mais recentemente o espiritual também. Então, e como que foi isso? Então, vamos falar agora da Organização Mundial de Saúde, né, rapidamente, né, explicar aqui que essa questão aí da espiritualidade, ela veio em 1984,
durante a 37ª Assembleia Geral da ONU. Tá? Para surpresa de muitos, entre toda a Assembleia da ONU, acontece muita coisa, né? E entre as coisas que aconteceram naquele momento, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a importância da espiritualidade como um dos componentes da saúde. E isso, assim, não é uma coisa que as pessoas costumam falar e muitas vezes, quando falam, de até depoimentos de médicos que são muito imprecisos em relação à data, o que aconteceu, como que foi, né? Então, assim, eu tive que cavar bem fundo para poder ter mais segurança quanto a essa informação, tá? Justamente porque há esse tabu ainda, né? Pelo menos eu atribuo a isso. E aí ela acrescenta a definição que vem lá do pós-guerra, entre 47 e 48, que a OMS definiu a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E acrescentou-se agora, em 1984, o espiritual também, né? E não meramente uma questão de ausência de saúde ou de ausência de doença ou de enfermidade. Então, saúde não é só isso, né? O ser humano não precisa só estar sem doença, ele precisa ter uma sintonia com a vida, né? Então, é um pouco maior que isso. E aí, o documento, para ficar bem claro, ele trata da seguinte maneira: ele reconhece que a dimensão espiritual tem um papel importante na motivação das pessoas em todos os aspectos de sua vida, afirma que essa dimensão não somente estimula atitudes saudáveis, mas também deve ser considerada como um fator que define o que seja saúde, e convida, e esse fator é essencial, todos os seus Estados-membros a incluírem essa dimensão em suas políticas nacionais de saúde. E no Brasil, a gente tem, sim, no Sistema Único de Saúde, uma inclusão nesse sentido. Eu, como trabalho com constelações familiares e vejo todos os cuidados paliativos, essa conexão, esse cuidado, há uma certa sensibilidade, eu percebo, pelo menos da parte do poder público aqui no Brasil. Definindo, então, né, de acordo agora com a OMS, definindo a saúde espiritual conforme os padrões culturais e sociais locais, né? E aí vem um fator importante, porque não há, já caminhando mais para finalizar os meus comentários, não há aqui uma definição universalmente aceita do que seja saúde espiritual. Então, o que dá para a gente dizer é que a OMS considera como um aspecto fundamental do bem-estar humano, né, e que pode influenciar a saúde física e também a saúde mental, né. Aí, seguindo essas diretrizes da OMS, o que eu tenho a dizer? A espiritualidade pode envolver busca por significado e propósito, práticas espirituais, um pouco até do que o Edson VR falou, de conexão, de paz interior. Pode ser uma oração que você faça dentro de um ritual religioso, pode ser algo que você faça de âmbito mais pessoal, enfim, pode ser a sua conexão com a natureza, meditação, e pode ser também uma relação com a comunidade, né? Aquele pertencimento, né? Então, sentir-se parte, né? Espiritualmente ligado. Olha só, a gente tem um conceito dentro da preservação de patrimônio e do cuidado com o patrimônio cultural de espírito do local, que justamente faz menção a esse pertencimento. O que é o espírito do local? É quando você sente que aquele local tem algo que é valioso, uma história, ele é sagrado. Aí você vai lá e constrói uma empresa em cima dele e desacraliza tudo aquilo. Você mata espiritualmente as pessoas que construíram aquele lugar. E aí não há indenização que pague isso, né? Então, só citando como exemplo. Aí há uma
diversidade, uma pluralidade de manifestações, e aí, claro, respeito a todas as diversas crenças religiosas, né? Então, assim, o respeito à diversidade de crenças e às práticas espirituais é algo salutar aqui, colocado pela Organização Mundial de Saúde. Para fechar, né, minha fala, espero não ter me alongado muito, eu gostaria de pegar uma indicação do Padre Ronaldo. Infelizmente não pude trabalhar, eu tinha muita coisa para trabalhar, não consegui trabalhar com o autor, que é o Teilhard de Chardin, mas eu li o material que ele me passou, que é muito valioso e acho que é uma boa conclusão para o que a gente, como reflexão, para o que nós temos a dizer sobre a saúde espiritual. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então é isso. Muito obrigado. Reflexão, né? E a gente percebe que realmente o envolvimento nosso nessa realidade, dessa vida que nós estamos vivendo, e de tudo que influencia a gente percebe no ser humano uma busca por algo que possa responder aos seus anseios. É interessante também a gente notar que aqueles que são religiosos, que você tocou no final aí, sobre essas pessoas que vivem a espiritualidade mais intensamente, em comunidade, e eu posso acrescentar aí que participam de uma igreja, a maioria dessas pessoas buscam realmente em Deus uma resposta para os seus anseios e se sentem, entre aspas, mais confortáveis ou até respondido em seus anseios, porque parece que há uma resposta a essa busca. Então é interessante a gente perceber isso também, né? Mas aqueles que não participam da vivência religiosa em comunidade também tem como buscar isso, também tem como encontrar essa situação ou essa resposta, porque ela pode surgir interiormente. O Edson já demonstrou isso, você agora na sua fala também já demonstrou isso, e Teilhard de Chardin já sintetiza essa palavra sua aí. Você falou do Padre Ronaldo, e ele está aqui com a gente também participando, e um abraço, Padre Ronaldo, ele é o nosso vice-reitor aqui em Batatais, e eu quero, então, dar parabéns para você, Everton, pela sua fala. A gente vai voltar a falar ainda, porque tem algumas perguntas aí, e no final vou passar para vocês. Agora a gente queria ouvir a palavra de uma profissional da área da saúde, que trata desses problemas. As pessoas que estão aí envolvidas nessa situação e que muitas vezes procuram profissionais da área de psicologia para ter uma resposta, não é isso, Ellen? O pessoal está buscando, não encontra de uma forma, vai buscar num aporte profissional algo que possa trazer para ele um equilíbrio, uma resposta aos seus anseios. Com certeza, nessa vivência toda que você já tem há muito tempo, tanto no seu trabalho realmente, como na logoterapia, que a gente conhece um pouquinho e sabe como é que ela funciona, e você provavelmente tem muito para falar para a gente aqui, e que seja, talvez, não uma resposta a essas questões todas que foram levantadas, mas uma resposta a isso tudo que você vivencia no seu dia a dia e que pode trazer para nós como assim um clareamento, como algo que possa nos dar um direcionamento. A palavra é sua, Ellen. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente.
Obrigada pelo convite, viu, Eugênio, em nome dos claretianos, né? Muito obrigada por participar, e também aí para os professores, né? O Edson, o Everton e todos que estão aqui nessa sexta-noite. Eu fiquei pensando, sexta-noite, tem quase 100 pessoas, eu dei uma olhadinha aqui, e eu fiquei pensando que isso já é um sinal de que nós buscamos, o ser humano busca algo além de si mesmo. Então, vamos lá. Os slides, por favor. Então, eu vou falar de uma abordagem existencial e vou chamar, né, a logoterapia, o Viktor Frankl, e também as experiências que também tive no mestrado, e experiências clínicas também. Vamos lá. E a teoria junto com isso tudo. E quando a gente vai fazer uma busca na base de dados da PubMed, que é uma base de dados aí da parte de saúde, quando você coloca saúde e espiritualidade, ao longo do tempo, ela vem crescendo de forma ascendente, né? Sempre crescendo, principalmente aí nas últimas décadas. E na literatura já é bem estabelecido, né? Essa associação entre a presença da espiritualidade e a melhora na saúde física e mental. Então, isso é algo que está presente nas pesquisas. E cada vez mais as pessoas têm se interessado. Inclusive, aí o professor Everton explicou muito bem que até no próprio conceito de saúde isso foi explicitado. Mas na prática, né, há desafios enormes, né, o professor também falou sobre isso, os tabus, né, e a gente vê, né, tem uma pesquisa com profissionais de saúde do SUS que quando vão falar, abordar, perguntar para eles se eles falam sobre espiritualidade, como eles vivenciam isso na prática clínica, eles falam que negligenciam ou excluem o tema dos atendimentos. Então, é um tema difícil ainda de ser trabalhado dentro dos atendimentos, né? E a gente sabe, eu não trouxe esse dado aqui porque tinha bastante coisa para trazer, eu fiz de uma forma mais resumida, mas a gente sabe que a nossa população brasileira, ela é bastante espiritualizada. Então, isso vai aparecer. E como que a gente vai lidar com isso, né? E aqui, no caso, não só profissionais, mas também nós pessoalmente, né? Como que nós vamos aí lidar consigo mesmo, né? E ao mesmo tempo que há uma negligência, também há algo imposto, que também é algo ruim. Isso eu não trouxe da literatura, eu trouxe de mim mesma. Que eu percebo o quanto que pode ser a espiritualidade imposta para os profissionais de saúde, isso também não é interessante no outro oposto, né? E também, eu vou falar mais para frente, no final, que nosso estilo de vida não contribui tanto para a vivência espiritual saudável, né? E é por isso que nós estamos aqui, a proposta de abertura, de compreensão, que nós aqui nessa noite buscamos, né? Dessa dimensão espiritual, que eu vou explicar, que é propriamente humana, né? Viktor Frankl, médico psiquiatra, nasceu em 1905 lá em Viena, morreu em 97, não faz muito tempo. Ele criou a logoterapia e a análise existencial, que é a terapia centrada no sentido. E na parte mais filosófica teórica vai analisar a essência e da existência. E alguns aspectos principais dele para a gente discutir hoje, a questão da saúde espiritual, que eu quis trazer aqui, é que Frankl, ele fez um grande esforço na sua teoria e na sua prática de observar a importância de manter a humanidade do homem preservada. Porque na sua época, nas psicoterapias anteriores, a freudiana inclusive, acontecia que a especificidade do ser humano não estava sendo preservada. O ser humano era mais comparado ao animal, por exemplo. Então, é importante considerar aquilo que lhe é específico. E também um outro conceito da motivação humana, que Frankl vai trazer, nós vamos falar um pouquinho hoje também, que é a vontade de sentido, que o ser humano tem de forma básica, ontológica, na sua essência, uma vontade, não só de prazer e de poder, mas também de sentido, na verdade. Vamos lá. E o que é esse específico no ser humano, né? Se a gente for, né, como a gente já foi apresentado aqui, tem a parte, né, tem a dimensão biológica,
né? A dimensão psicológica, aqui nesse desenho, o ser humano é representado por um cilindro. Se você o projeta em uma dimensão, ele pode ser um quadrado, vamos pensar na parte biológica. A parte psicológica, se você iluminar o cilindro por cima, né, vai ser projetado um círculo, a gente pode ser também a dimensão psicológica, mas tem uma integralidade que ele fala que ali há o específico no ser humano, e que o específico no ser humano seria o cilindro, que seria o homem aberto ao mundo, podendo sair de si mesmo em direção a algo, sendo aí a essência do ser humano, que é a autotranscendência, né? Então, ser homem, para Frank, significa entregar-se a uma obra que se dedica, um homem que ama ou a Deus que serve. Nós vamos ficar, isso vai ficar mais claro mais para frente, mas se a gente não entender isso aqui, o quão nós podemos ser abertos ao mundo, e não só de padrões físicos e psicológicos, que há um funcionamento próprio, a gente não consegue também falar de transcendência. E para Frank, então, essa dimensão específica do ser humano é a dimensão noética. Ele coloca noética e não espiritual para não confundir o espiritual com o religioso, porque tem outros aspectos dentro da dimensão noética que não somente religiosos, mas outros fenômenos. E nessa dimensão noética, então eu vou falar um pouco mais de antropologia rapidamente. Frank entendeu que o ser humano são duas essências importantes. Ele é um ser consciente, que há uma consciência, que é o órgão do sentido que ele fala, que é uma intuição que orienta a busca e realização de sentido, né? Que ele fala que o ser humano vai se realizar quando ele perceber essa busca e realização de sentido na vida. Ele avalia a cada situação, a vida questiona a mim e eu respondo, né? Por exemplo, devo ir à live hoje, sexta-noite? A vida te questionou e você respondeu. Por que você respondeu aqui? Porque você captou um sentido. Tinha algo aqui que você ainda ou descobriu, ou descobrirá na live, ou depois, que você entendeu que era importante estar aqui, né? E a gente sempre, quando a vida pergunta, a gente precisa ser responsável diante de algo ou de alguém. Então, o que o Frankl entende, né? Que nessa dimensão noética nós somos livres, porque na dimensão biológica e psicológica, muitas vezes a gente não escolhe o sentimento que brota, a gente não escolhe o instinto que vem, mas a gente escolhe o que fazer com isso. Aqui é o ser humano. E nas outras dimensões, o animal e as plantas, eles não são livres, eles são empurrados pelos instintos. E pelo funcionamento fisiológico. E aqui é possível ser livre e realmente responder à vida como ela solicita. Então, Frankl vê a vida como uma missão. Então, isso é ser humano. Eu consigo, numa situação única, que é só para mim, e eu sou único também, uma resposta que é para mim, e também uma situação que só eu estou passando. Ali eu consigo ver a vida uma forma de missão, de resposta, de algo que eu preciso realizar. E aqui a gente pode já ver uma saúde espiritual, porque quando eu consigo realizar o sentido e ver minha vida como missão, eu posso realmente me sentir realizada. E não só sentir de sentimento, mas ser consciente e responsável de que, como se fosse pessoa, quando a gente fala, eu estou no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e estou respondendo à vida. E Frankl fala que não identificamos no homem apenas a luta pela vida, a luta pela sobrevivência, que até outras psicoterapias viu, mas ele entendeu que no ser humano ele também luta pelo sentido da vida, né? Ele quer um para quê, uma razão para viver, como já foi falado aqui até pelo Eugênio. E auxiliar nessa luta é talvez a nossa missão de profissionais de saúde. Ele fala, né? A missão mais notável da ação psiquiátrica, e cada um pode colocar aqui a sua profissão. E quais são os fenômenos que são especificamente humanos, que estão nessa dimensão noética? Ele cita alguns aqui e eu vou passar para que a gente possa perceber
essa dimensão do nosso espírito, essa dimensão que ela realmente não é material, né? Mas é algo que acontece e nos realiza. Ele vai falar sobre humor, arte, religiosidade e amor. Eu vou passar sobre humor, arte e amor e vou focar um pouco mais na religiosidade aqui hoje, tá? Bom, o humor é uma capacidade da gente se distanciar de nós mesmos quando às vezes há uma situação difícil. E isso é algo muito saudável quando o humor, é claro, né, é feito de uma forma equilibrada, né? Não assim exagerado como a gente vê nas redes sociais, né? Então, até na própria rede social eu estava vendo hoje o que se está falando muito sobre os preços, né? Aí estava lá uma mãe passando no mercado falando: eu vou vender o rim direito e esquerdo para ir no mercado. E aí você consegue se distanciar daquilo que está difícil a situação financeira do país, blá, 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 e você consegue ir além disso, né? O Frank também, ele tinha uma técnica, ele tem, né, agora nós, né, que continuamos aí o legado dele, uma técnica que faz com que a gente também use o humor para cessar crises de ansiedade, né? Então, é muito interessante essa técnica também, que ajuda o ser humano a não ficar preso nos seus sentimentos e nas suas sensações físicas, mas ele é capaz de ir além e observar a vida de uma forma bem-humorada. A arte também, ela é expressão da intuição e a gente pode, através da arte, da sua contemplação, ou quem é artista, da sua criação, expressar, né, quem é artista, valores, e quem está aqui para contemplar, captar valores da beleza. E isso também proporciona uma saúde espiritual. Um encontro com o sentido da vida. Quando eu estou falando encontro com o sentido, eu estou falando de saúde espiritual, saúde noética, né? Podemos falar no Frank. E aí eu estava vendo o jornal esses dias e falou mesmo, semana passada eu fui procurar aqui a reportagem na CNN e fala: arte como terapia. Médicos suíços prescrevem visitas a museus. E aí eu vivi os relatos das pessoas, é bem interessante o quanto ali é um momento de contemplação, de distanciamento, mas não para fugir da vida, mas para encontrar beleza no caos muitas vezes. Então é uma forma de enfrentamento também, um recurso de enfrentamento. E Frankl vai dizer que quando a vida questiona a mim, né, e eu sou responsável diante do que e de quem, para o homem religioso, quando a gente é responsável diante de quem, o homem religioso entende que ele é responsável diante de Deus. E quem faz a pergunta é o próprio Deus. Ele que faz as perguntas na voz da consciência. Essa consciência intuitiva que capta valores, ela fala. O homem religioso percebe essa voz, na verdade nós todos percebemos essa voz, mas o homem religioso entende que essa voz é um colóquio com sua consciência e essa conversação mais íntima que se dá sós consigo mesmo, o seu Deus é o interlocutor que o acompanha. Então é muito interessante. E para quem não é religioso, a voz da consciência é a própria pessoa. E a vida que pergunta, a vida é como se fosse uma encomenda para o homem religioso, uma incumbência, uma missão dada por Deus, e que eu preciso responder da melhor forma, porque aí eu vou realizar e agradar a vontade de Deus, que isso é algo central na vivência afetiva, amorosa com Deus. E para o Frankl, ele desenvolve um conceito que chama, como eu falei, né, que a vontade de sentido é a vontade primária para Frankl, né, a vontade primária do ser humano, que busca realizar-se na vida. Há também uma busca por não só o sentido, por exemplo, de hoje. Eu quero buscar o sentido desta aula para mim hoje. Por que eu encontrei essa aula? Por que eu estou buscando essa aula? E eu vou encontrar tal. Não só isso, mas há perguntas que a gente faz: qual é o sentido da vida inteira? Qual é o sentido de tudo? Quando são perguntas amplas e totalizantes, isso é algo realmente que tem características
de algo maior que eu, como a gente falou bastante aqui. Então, isso tem características de perguntas que vão para o campo da teologia. Por exemplo, a busca do porquê do sofrimento, porquê comigo, porquê eu, porquê tudo isso, né? São perguntas que Frank fala que é do domínio da fé e não da razão humana. E aí ele começa a desenvolver, mas ele também vê que esse é um domínio que não lhe é próprio, então ele para e fala, não, isso aqui é da teologia, então eu gostaria que a teologia explicasse, né? E o que é interessante na teoria é que ele não nega este fenômeno. Ele entende que é uma possibilidade do ser humano. Ele não vai fazer grandes teorizações, porque isso era do campo da teologia, mas ele vai entender que isso, ele como psiquiatra, entender que é uma possibilidade humana, e ele não reduz isso à dimensão psicológica. Isso eu acho que é a grande contribuição de Frank, né? Ele entender que tem fenômenos que são específicos do ser humano. Que, por exemplo, né, eu não posso reduzir a experiência religiosa a um instinto libidinoso ou uma representação do meu pai, o Deus que é o meu pai, uma representação do meu pai aqui da Terra, né? Isso, Freud, ele fez esse tipo de afirmação, e ele era ateu, né? Não acreditava. Skinner também, né? Da parte do comportamental, né? Baseado em Darwin, também Darwin não acreditava, e eles expressam isso em suas teorias. Frankl, ele era judeu, ele faz questão de não ficar também se aproximando tanto em relação a, não influenciando, não falando, eu sou religioso, não é isso, mas ele tem uma visão antropológica diferente. E ele vai colocar isso, de alguma forma, afirmando que isso é uma possibilidade. É possível que o ser humano, como a arte, por exemplo, seja uma expressão específica de uma intuição, do amor, que não seja algo somente da parte de outros fenômenos psicológicos. Acho que falei demais, vou ir para frente. Eu, no Hospital das Clínicas, trabalhei com cuidados paliativos, então eu vou falar um pouco sobre essa realidade, e também o meu mestrado foi nessa linha. E ali aparece muito, quando nós estamos no limite da vida, né? Aparece muito o fenômeno espiritual. Então, diante, às vezes, de uma finitude, de uma dificuldade, há uma busca pelo sagrado. Então, vou falar um pouco da minha pesquisa, né, que aí vai falar sobre preenchendo lacunas nas experiências, na compreensão da experiência religiosa por pessoas vivendo com câncer e cuidados paliativos, um estudo qualitativo fenomenológico, foi a minha pesquisa. É interessante que, na verdade, eu não queria, o meu objetivo do mestrado era eu compreender de forma profunda o posicionamento da pessoa frente ao seu adoecimento, como ela se colocava diante disso. E apareceu o fenômeno religioso e eu precisei estudá-lo. Então, foi dessa forma que não foi meu objetivo compreender a experiência religiosa. Então, aqui no mestrado, essa pesquisa, o que ela mostrou? Ela mostrou que os pacientes, eu fiz 2 perguntas. Como está sendo para você passar pela experiência de adoecimento? E como você está lidando? Só isso. E aí, através disso, apareceu muitas coisas, né? Então, aqui, a entrega à vontade divina. Então, o entrevistado fala, então, bom, eu não sei como é que vai ser meu fim. Então, eu falei assim, olha, eu vou me colocar na mão de Deus, sou católica, tá? Então eu falo, seja feita a vontade dele, certo? Então eu só peço que Deus me dê qualidade de vida e eu tô tendo. Então, frente a essa incerteza de não saber quando vai ser o fim, há uma entrega realmente a essa vontade, né, de Deus, e os acontecimentos vão ocorrendo e vão sendo percebidos todos pela ação dele, independente se vai ser algo positivo ou negativo. Há uma fé na continuidade da vida e uma abertura a horizontes de realização. E aí isso aparece na seguinte forma. Eu acho que eu estou vivo só por causa da fé. A gente se desesperar é pior, né? Você fica preocupado, fica o tempo todo preocupado, é pior. Eu acho que a fé ajuda a não desesperar mais, a ter esperança para o futuro, viver mais. Uma coisa que eu não expliquei que é importante, então as pessoas, elas estavam em
um adoecimento de câncer em cuidados paliativos. Então, o que significa? Então, a doença do câncer ameaçava a vida deles, né? E eles estavam em um estágio que não era mais curativo. Eles precisavam conviver com a doença, né? E conviver com a ameaça da doença. Então, é neste contexto, um contexto mais grave, que aparece esse tipo de coisa. Por isso que ele fala, não vou ficar preocupado, que é pior, né? E a fé ajuda a não desesperar, a ter esperança para o futuro. Porque aqui é bem claro como que a espiritualidade tem a ver com esperança. Por quê? Quem cuida e quem é responsável, né, pela própria vida, no caso aqui religioso, é o próprio Deus. Então é ele que cuida disso, né? E há uma potencialização do engajamento positivo na vida. Então ele pode viver até o máximo possível pelas possibilidades e prolongamentos que a fé religiosa oferece, né? E aí o desespero não pega tanto, né? E também, continuando, né, vai aparecer essa questão do sentido também, que ele aparece as razões para viver. E isso fortalece essa continuidade da vida. Eu quero ver para quê? Né? Ele fala, quero ver meu filho, minha filha casando, tenho 2 netos. Né? Então, o final, né, a discussão é o seguinte, que em meio à ameaça da morte e as dificuldades pela doença oncológica avançada, a entrega confiante à vontade de Deus, a intervenção, independente do desfecho, se vai ser algo grave, se vai ser morte agora, se vai ser mais para frente, eles se sentem confiantes no cuidado de Deus e seguros. Isso há uma abertura às possibilidades de continuar vivendo. E a literatura confirma esse achado, né? Há uma crença aí na ação divina que prolonga suas vidas, intensifica possibilidades e sustenta, e as razões sustentam toda essa questão. E a esperança, né, a gente sabe que é considerada como parte central do processo de resiliência. E eu não mostrei aqui, mas o quanto que na espiritualidade a presença dela, no caso aqui no cuidados paliativos, acontece diminuição de dor, melhora de sono, depressão, ansiedade, porque há alguém que você sente seguro e que cuida para uma vida ao máximo possível. E também o amor é uma expressão da dimensão noética, que é capaz, só o ser humano é capaz de amar porque ele capta o íntimo da personalidade, os traços e feições únicas da pessoa. Né? Uma verdadeira escolha não é imposta por impulsos, como nos animais. No amor, um eu se decide por um tu. Então é aqui que a parte da noética espiritual se expressa. E para finalizar, que eu acho que o mais importante é como que a gente pode promover a saúde espiritual, né? Como que a gente pode, por exemplo, essas pessoas que eu acabei de relatar, têm experiências fortíssimas espirituais e conseguem ser muito resilientes. Eu entrevistei e vi, é bem, assim, foi uma questão marcante, assim, na minha vida profissional, entrevistar essas pessoas. Então, assim, o que eu percebo como clínica, como psicóloga clínica? Que o quanto que, para a gente ouvir a voz da consciência, para que a gente possa se conectar comigo e com o ser maior, ou a natureza, ou algo nesse sentido, eu preciso estar em mim mesma. Eu preciso não estar distraída. E o excesso de estímulos hoje que nós temos, a gente vive em uma eterna ansiedade e a gente se distrai e a gente não consegue perceber a voz da consciência, o que é mais importante agora, o que me restabelece a minha relação com o outro, como eu ouço. Vê lá, a gente não ouve nem os outros, imagina a voz da consciência. O que eu devo fazer? Todo mundo perdido, não sabe o que escolhe, não tem mais a religiosidade tão forte, a tradição para sustentar, às vezes, valores, né? E também, o que eu percebo muito, que no lazer, que poderia ser uma parada, vê lá, é só atenção, agitação, ou não se faz nada, fica maratonando série, por exemplo. Você não conecta, você só se distrai e dispara dopamina, mas não é de
né, tem uma razão ali de conexão, né? E também questões psicológicas, elas podem emparedar essa questão espiritual, que eu acho que é importante. E, né, até o Everton falou da questão social, o quanto que é importante uma comunidade saudável, que pode nos ajudar a ter saúde espiritual. É isso, falei bastante, muito obrigada. Tem o meu site que tem mais questões em relação a isso, um curso disso, e fico aí o convite para a gente falar mais depois nas redes sociais. Obrigada. Ellen, muito obrigado. Que coisa magnífica, bonito. Edson, eu estava até pensando na hora que ela estava falando ali, será que não tem alguma conexão aí da consciência com esse ponto de Deus? É uma coisa de se pensar, hein? Não, pode sim, pode ser ter mesmo. Pode acontecer sim. Tem que dar uma olhada mais profundamente, né? Mas pode ser sim que existe. Ellen, parabéns, viu? Muito bom ter ouvido isso tudo que você colocou, porque traz a realidade para dentro da gente mesmo, né? E é importante a gente perceber essa presença minha comigo. Se eu não estiver comigo, eu não consigo dar respostas a mim mesmo. Gente, a gente tem algumas perguntas, eu não sei nem se vai dar tempo para tudo, mas se vocês forem mais sucintos aí, a gente consegue chegar em bom termo aqui. Edson, a aula está sendo maravilhosa. Gostaria de saber se a religiosidade, assim como já é bem sabido pela prática da atividade física, produz alterações na neuroplasticidade cerebral. Professor Eugênio, a gente usa uma palavra chamada de resividade. Essa palavra resividade, através da atividade física, ela estimula os neurônios. O neurônio também tem essa característica, né? Então, praticar a atividade vai levar a ter novas vias neurais sendo conectadas para atuar na função. A palavra-chave é resividade. Beleza. Tem uma outra para você mesmo, Edson. O Marco Aurélio, ele foi professor, aluno nosso do curso de teologia, e ele também é da área da saúde, ele é médico, e ele também transita nessa área da espiritualidade, e ele faz essa pergunta para você, ó. Tenho lido alguma coisa sobre a ativação do córtex frontotemporal nas experiências místicas e transcendentais, verificada através da RNM funcional. O que o professor Edson pensa sobre isso? Eugênio, hoje, na fisioterapia, como também na medicina, a gente está usando uns aparelhos hoje em algumas áreas relacionadas a isso. A gente coloca em direção a essa região aqui, que seria, a gente chama aqui de área de Broca, tá? Também coloca nessa região aqui um tipo de uma estimulação, um aparelho que faz essa estimulação. Eu vi já algumas pessoas fazendo, em pessoas que têm Parkinson, e houve uma melhora muito grande do controle do tremor da pessoa. Então, essas estruturas que estão sendo feitas hoje, elas estão levando a novas terapias para tentar melhorar essa qualidade. Então, uma das que eles estão usando hoje, esses aparelhos que fazem como se fosse um estímulo elétrico para ter uma melhor adaptação das células e elas começarem a fazer o funcionamento dessa estrutura que não estava funcionando. Beleza. Everton, o Marco Aurélio também pergunta o seguinte, tenho lido algo sobre o vício da juventude em emoções fortes e contínuas. Minha esposa trabalha numa escola pública e ela fala dessas experiências, Marco Aurélio. Como existe, por exemplo, uma briga de 5 minutos. Cada um pode bater no outro à vontade. Terminou a briga, os dois já saem abraçados. Essa é uma delas, né? Então, Everton, algo que Ana Lembeck discorre como a
equilibrar isso? Bom, antes de mais nada, obrigado pela pergunta e por estarem com a gente, né, até este momento aqui. É muito valiosa essa interação. Bom, essa questão que é colocada no contexto atual, ela já é investigada há muito tempo. Tem um livro que se chama O Cinema e a Invenção da Vida Moderna, e ele é um compêndio bem legal e ele aborda essa questão da aceleração do tempo a partir do século XIX e os efeitos bioquímicos no ser humano, tá? Então, uma das temáticas que ele aborda é essa, e ele vai relacionando as imagens de impacto ainda no final do século XIX, tá? Então, naquela época, inclusive, nem era o recurso da fotografia que eles usavam maiormente. A gente tinha na Europa um cenário de carroças e carros e os dois convivendo e muitos acidentes com cavalos que entravam dentro de bonde, e aí eles faziam desenhos sobre isso e colocavam nas mídias da época, né, nos jornais e tal. Mas ele fala disso porque o livro ele está tratando dessa aceleração cada vez maior que a gente foi tendo de lá para cá, essa necessidade de emoções fortes, né? E tem o Prokop também, dentro da antropologia, que trata disso, quando ele fala também nessa investigação da imagem, tá, do cinema, quando ele fala a respeito do tédio gerado pelas fortes emoções. Então, é fascinação e tédio. Então, a gente fica fascinado com as imagens que são mostradas de destruição, de coisas assim que chacoalham as emoções da gente. Aí depois vem outra igual, outra parecida, e aquilo se torna superficial, se torna banal. Aí você precisa de algo diferente ou algo maior. E é uma escalada. E é uma escalada química também, né, de acordo com a abordagem do livro, tá? Porque eu não tenho, sozinho, eu não teria autoridade para falar disso, mas pelo menos é o que essa literatura que eu consultei trata. E no caso, então, diante dessa fascinação e tédio, dessa vida moderna que é feita pela mudança constante, a aceleração dos acontecimentos, e todos tendo que ter uma experiência de impacto, esse fenômeno, na verdade, não chega a ser, para mim, uma novidade desse momento. Talvez, neste momento, a gente tenha condições específicas que demonstrem isso nos mais jovens, tá? E aí fica muito evidente isso nos jovens, nos adolescentes, tá? E aí a gente tem que colocar o celular, as telas na conta, né? Mas não é um fenômeno de agora, isso é só uma continuidade de tudo aquilo que a gente vê na construção da vida moderna. E aí a gente está falando também da necessidade de uma ruptura com isso, da gente reconstruir esse ritmo de vida. E isso é algo que, recorrendo a um outro ator, Zygmunt Bauman, fechando aqui minha resposta, o que ele diz? O problema é coletivo. A solução, por enquanto, pelo menos, é individual. Cada um de nós tem que buscar suas estratégias, porque a gente não consegue ver uma perspectiva de desaceleração. A pandemia até propôs isso, ela obrigou a gente a isso. Então, a gente tem uma experiência disso agora para relatar. O que aconteceu com essa desaceleração? Com o meio ambiente e com as pessoas, né? E, só que aí ela vem acompanhada de alguns traumas também, né? Eu tive até notícias de pessoas que agora, adolescentes que agora, com a lei no Brasil, de que você não pode mais usar celular na sala de aula, eles estão sofrendo de abstinência de celular. Então, no intervalo, isso é um depoimento de uma mãe que falou assim, olha, eu não mando mais lanche para o meu filho na escola, porque não adianta, no intervalo ele fica vendo o celular, ele não consegue comer, porque ele fala, não dá tempo, não posso deixar de ver, não dá tempo de ver tudo, porque eu não estou vendo, né? Então, naqueles 15 minutinhos lá, eu olho, corro, vejo tudo, porque depois eu vou ter que largar quando eu entrar na aula de novo. O Everton e o Marco Aurélio até tocou no assunto ali.
a gente não ouve o som do celular no 1, é no 1,5 e muitas vezes no 2, para ir mais rápido, né? É bem isso aí que você está dizendo. É essa falta de paciência que a Ana Luísa também tocou ali no assunto, e que vai acontecendo com a gente e a gente vai sendo envolvido nisso. O Everton, depois tem uma outra questão aqui para ver com você, mas deixa eu falar com a Ellen agora. Ellen, o exemplo do cilindro também nos ajuda a entender o trabalho e estudo multi e transdisciplinar. Cada um tem uma visão, mas ninguém abarca o ser humano na sua integralidade. Qual a sua opinião a respeito? É isso mesmo, né? Eu acho que é mais uma afirmação, né, do que uma pergunta essa, né? Quando ele, né, o Frank faz essa parte mais matemática, vamos dizer assim, geométrica, né, na verdade, ele vai representar que tem o físico, né, o que é o quadrado, vamos supor, né, o físico, que é o quadrado. Quando você olha, por exemplo, se eu vou olhar como médico, seria interessante que ele olhasse o ser humano como um cilindro, né, que ele olhasse ele é uma unidade na multiplicidade, é isso que o Frank fala. Mas o que às vezes o médico faz, como se ele projetasse o cilindro, e aí ele projetado em uma dimensão, só ele vai ver, olha, essa dimensão é o quadrado, eu vou olhar só o quadrado. Né? Mas eu tô com medo. Não interessa, eu vou tratar do fígado, como diz o Herbert. Né? Então eu vou ficar ali naquele foco. Ou fazer uma coisa que foi o psicologismo que o Freud deu uma escorregada. Não, esses sintomas aqui, tudo psicológico. Reduz os fenômenos à parte psicológica. Também é algo que não é interessante. E o Frank, ele vem fazer a complementação antropológica dessa terceira dimensão, e não somente isso, né? Ver o ser humano integral. Por exemplo, eu, clínica, né? Eu peço exames, eu falo, olha, você precisa fazer esses exames, porque tem coisas que são químicas, né? Então, eu peço exames, falo que, ou, na verdade, não é que eu peço exames, né? Eu falo, você fez esses exames? Vitamina D, por exemplo, tem influência com a parte da depressão. Não adianta nós tratarmos aqui depressão se a parte física sua não está legal. Então, essa é uma forma que o próprio Frank me ajudou a ver de uma forma ampla. Eu não posso falar que todo desânimo é uma depressão psicológica, né? Ou também que toda depressão ou ansiedade, eu acho que eu vou falar mais de ansiedade como nossa realidade aqui, é algo só de conflitos. Eu posso ter um conflito espiritual, né? Que eu não sei, por exemplo, escolher entre o bem e o mal. Eu, às vezes, tenho, o Frank falou isso também, o espiritual reprimido, né? Que eu não acesso os meus valores, né? Eu só vivo agora eu vou até responder a segunda pergunta. Posso ir para a segunda pergunta? Pode. O Marco Aurélio perguntou sobre a questão da noção dopamina, né? A nação dopamina, né? Como que a espiritualidade poderia ajudar nessa questão, dessa busca, né? Tão desenfreada pelo prazer, né? O Frank, ele já respondeu isso já lá atrás, né? Ele fala que se a gente buscar o prazer direto, a gente vai ter uma grande frustração. E a gente começa a se viciar. A gente vai buscar só, por exemplo, sucesso. Se eu buscar o sucesso só pelo sucesso, vai ter uma hora que eu vou me frustrar, né? Se eu buscar o prazer pelo prazer, eu vou me viciar, porque eu vou ter que sempre querer mais e mais, igual o Everton estava falando. O Frank fala que eu preciso realizar algo que é da minha essência, que é realização de valores. Por exemplo, eu estou aqui porque eu estou realizando um valor do ensino, que eu acho muito importante. Agora, a consequência, se vai vir sucesso, se não vai, se vai acontecer, isso é uma consequência. Se vai ser prazeroso, é consequência disso. E aí, essa consequência prazerosa, eu não busquei ela diretamente. Eu tenho uma razão para dar essa aula. A razão é o dos meus valores, etc. e tal.
Então, a gente precisa ensinar a juventude a buscar valores, né? A buscar aquilo que preenche o nosso coração, não preenche o nosso corpo, né? Passar a telinha, ou games, ou tudo. Por exemplo, o que é especificamente humano que nos realiza? O amor nos realiza. Cadê as conexões? As pessoas não sabem nem conversar mais. Então, isso nos ajuda a preencher o nosso coração. E como é bom quando a gente encontra alguém, a gente não sente um prazer, mas é consequência, não é causa. Não sei se respondi. E outra pergunta, aproveitando o Marco Aurélio, ele perguntou se os pacientes eram religiosos ou agnósticos. Os pacientes, é que eu não falei porque estava corrido, mas os pacientes, ao acaso, eu não escolhi isso diretamente, ao acaso, eles tinham uma espiritualidade, não tinham nem ateus e agnósticos. Então, por isso que apareceu bastante a espiritualidade. Respondido, então, o Everton, eu ia chegar nessa questão depois, mas você já foi olhando, aí já foi respondendo, ficou melhor assim. Everton, a Mariana diz o seguinte: e como é visto esses altos custos de medicamentos, como você mencionou, dentro de uma época que poderia ser mais viável, o medicamento estar mais acessível. A tendência é a população estar mais doente em tempos tão modernos? Bom, os pontos que eu posso abordar a respeito disso também estão vinculados a uma continuidade. São todo um paradigma de individualismo, competição, consumo, produção, aí tem que cobrar, tem que pagar as pesquisas que foram feitas, então tem toda uma lógica por trás que faz esse medicamento ficar caro, né? E aí, até se a gente pegar aquilo que a Ellen está falando, se a gente mudar esses objetivos do jeito que ela está falando, a gente está fazendo uma revolução. Do jeito que o Viktor Frankl também indicou, a gente está fazendo uma revolução. Porque a partir daí a gente tem a noção do quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é promover a saúde. O medicamento ele tem um custo alto para ser fabricado, enfim, né, para se chegar a ele, um custo de pesquisa, precisa ser também reposto. Mas a questão crucial é, antes disso, antes da gente precisar do medicamento, por que a gente adoeceu? Então, a gente está focando no efeito e não na causa. Esse é o dilema, né? E aí pode-se questionar se a indústria farmacêutica quer que a gente comece a focar na causa ou não. Eu não posso afirmar categoricamente, mas podemos questionar, olha, será que eles querem investir mais em combater os sintomas do adoecimento, ou que a gente não adoeça mais, e eles vão fazer pesquisas em outro campo, em outros aspectos de promover o bem-estar das pessoas, enfim, né, e concentrar os seus negócios nisso. Então, é isso que tem que se pesar dentro da nossa organização social. Agora, sim, o ponto-chave é esse. O nosso modelo de vida se concentra muito nesses pilares da competição, do individualismo, da fragmentação da compreensão, e aí eu estou desamparado, sozinho, vou jogar videogame. Aí eu me sinto bem. Acabou o jogo, eu me sinto mal, vou comer alguma coisa. Aí já não estou mais com fome, me sinto mal, vou assistir TV. E assim vai, nessa busca de dopamina, né? Nessa busca de uma satisfação imediata que vai te adoecendo também. Porque, normalmente, as pessoas viciam, não, vamos fazer uma atividade saudável, então, vamos fazer exercício físico. A pessoa, às vezes, vicia exercício físico, né? Então, esse é um processo, a nossa sociedade está vivendo um processo muito doloroso. Podemos dizer que nós temos patologias que são sociais, que são compartilhadas, e os indivíduos manifestam sintomas, e a gente combate os sintomas e não se apercebe de que
no campo da espiritualidade, a conexão com o outro, muitas vezes a ajuda ao outro que você faz, não porque quer, você não quer nem ouvir obrigado, na verdade. O que você quer é que o outro fique bem. Isso te traz um retorno de sentido, de significado, de possibilidade, que vai, com certeza, aumentar esse seu bem-estar e propiciar uma vida mais saudável. Tá? Então, essas coisas é que se perderam. E na juventude, principalmente. Então, há de se questionar essa visão de mundo da medicação, e seja ela a medicação por causa do adoecimento, ou aquela medicação ou outras drogas, digamos assim, que não são exatamente medicamentos, mas que são drogas lícitas, que a pessoa usa porque quer ficar alegre, porque que nós usamos, não é efeito moralista que eu estou colocando, mas que também fazem parte desse campo, desse mesmo paradigma. O próprio Viktor Frankl, quando fala da experiência dele no campo de concentração, ele fala da dificuldade lá, porque você não tinha nem um cigarro para fumar, uma bebida que amenizasse a dor, era tudo a seco. Então, são coisas que fazem parte da nossa vida, assim, e não adianta focar, vou parar de fumar. Pô, tem que ter uma vida melhor, na qual eu olho para o cigarro, não, mas não preciso disso, eu estou tão bem, eu estou me sentindo tão satisfeito, eu não preciso dessa satisfação que vai me provocar um conjunto grande de doenças. Né? Então é um pouco mais complexo. O Everton, acho que a gente poderia resumir isso que você falou nessa palavra que o Marco Aurélio colocou ali. Ó. Que bom se a gente tentasse o equilíbrio sem os remédios, buscando uma verdadeira espiritualidade, entre parênteses, silêncio mais partilha. Né? Bom, a gente poderia ficar aqui conversando muito mais tempo, né? Mas o tempo também já está nos chamando aqui para uma realidade diferente. E eu quero dar os parabéns para vocês, porque foi muito bom esse bate-papo, muito boa a participação do pessoal aí, contribuições excelentes. Depois, se vocês não tiverem tempo de ler aí, vocês vão ver aí agradecimentos e as ponderações que as pessoas foram colocando, positivas. Parabéns pelo posicionamento de vocês, pela conduta de vocês, pela experiência de vocês nesse campo. Isso só nos engrandece. E eu quero deixar uma palavrinha final para cada um, para a gente poder encerrar por hoje, porque se a gente quiser ficar aqui, a gente fica falando muita coisa ainda. Quem que quer começar aí? Uma palavra final? Nada, Edson, começa você. Podemos seguir a ordem de apresentação? A ordem da idade, vai, Edson. Professor Eugênio, professor Everton, professora, né? Foi um prazer estar com vocês, estar com o pessoal, e vamos fazer o que o Marco Aurélio falou, né? Vamos diminuir, vamos acelerar para buscar um equilíbrio melhor e se prevenir contra essas doenças, principalmente essas doenças mentais que estão aumentando demais, né? Então, uma boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Um bom final de semana. Amém. Everton. Bom, em continuidade, né, o que o Edson Verri falou já, um agradecimento muito grande, um abração para todos, e acho que duas coisas essenciais: conexão, nos seus mais, nas suas múltiplas possibilidades, né? E também a consciência de que tem coisas que eu não mudo, mas tem coisas que eu mudo em mim, né? Então, esse é um ponto de partida para a gente promover a saúde em todos os lugares que a gente for. Procurar a saúde, cada qual para si, e de maneira solidária e espiritualizada. É isso. Ellen?
Quero agradecer a presença de todo mundo até agora e agradecer também aos professores, ao Eugênio. Foi muito bom essa conversa, eu gostei bastante. E acho que a palavra final seria que o convite que a vida faz, né, fez a mim quando fui fazer essa palestra, de ouvir mais a voz da consciência, para que eu possa fazer aquilo que realmente vale a pena, porque o nosso tempo é curto aqui. Beleza. Ellen, muito obrigado por você participar aqui com a gente não se conhecia, o Everton e o Edson são professores do Claretiano, então a gente tem contato sempre, mas a gente não conhecia o seu trabalho. Daqui para frente a gente já sabe que você já vai ofertar um trabalho de extensão aí, um curso para a gente nessa linha que você colocou, e um prazer muito grande conhecer você e conhecer essa sua participação na vida da sociedade com essa postura que você tem. Obrigado, Edson, pelo ponto de Deus aí. Suas palavras foram muito interessantes, porque a gente olha a sociedade, a gente olha o que está acontecendo, mas a gente não olha tanto o corpo nessa expressão tão profunda como você mostrou aí, sabe? Isso é muito interessante e a gente precisa começar a perceber isso na gente também, porque tem um sentido muito estreito. E, Everton, esse olhar para a sociedade, no que está acontecendo, que aconteceu e que está acontecendo, faz com que a gente comece a prestar mais atenção, porque isso tudo tem uma influência direta na gente e a gente não percebe. A gente, às vezes, fica seguindo esses influencers da vida aí, que não tem tanto interesse em nos ajudar, mas tem mais interesse em mostrar o que são e como são. E aí a gente precisa perceber que nós vivemos numa realidade em que a gente é uma parte importante disso tudo, né? Então, olha, vocês três conseguiram juntar o elo certinho aí, cada um na sua performance aí de expressão daquilo que vocês vivem, daquilo que vocês conhecem, e conseguiram passar para nós uma palavra muito interessante nessa questão da doença, da doença não, da saúde e da espiritualidade, essa saúde espiritual que a gente não presta atenção nela. E que aí vamos ver se daqui para frente a gente consegue prestar mais atenção e levar para as outras pessoas, né? Que essa nossa vivência possa nos ajudar aqui. E eu quero um agradecimento especial para o Guilherme, que ficou até agora aí nos mantendo no ar. Obrigado, Guilherme, por toda a sua paciência, todo o seu trabalho. É um trabalho que não começa aqui, mas já começa antes lá, ele já tem uma preparação bem antecipada disso. E agradecer também o setor de marketing, de extensão, ação comunitária, é um conjunto de pessoas que nos dão a oportunidade de estarmos juntos aqui. Obrigado por tudo, e principalmente ao Claretiano, né, que abre as nossas portas para poder levar um pouquinho disso tudo para muita gente. Pessoal que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Muito obrigado também para você que vai nos acompanhar depois aí, e que Deus abençoe a cada um de nós e nos encha de coragem para podermos entender a nós mesmos, para podermos levar um pouquinho daquilo que nós somos para os outros. Um forte abraço a todos e meu muito obrigado novamente para vocês três que estiveram aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.